eu gosto de ensinar e vou continuar a fazê-lo, independentemente desta história dos shorts. Por isso, apoia o canal dando o teu like e a tua subscrição. Porque vamos lançar um curso de pintura a óleo para quem quer começar a trabalhar o óleo como deve ser. 10 lições que te vão dar uma imagem, uma ideia claríssima de como começar e como evoluir na pintura a óleo. Estão preparados para começar uma grande viagem pela pintura a óleo? Este é o arranque, é a primeira aula do curso prático de pintura a óleo. E para onde é que vamos começar? Vamos começar do princípio, como se não tivéssemos nada. Vamos olhar para os materiais. Obviamente, vamos começar pelas tintas. Primeira questão, a qualidade. Depois já veremos quantas tintas comprar. A questão da marca é muito relevante. Se tiverem muito dinheiro, se puderem comprar uma marca melhor, uma Rembrandt, podem comprar uma marca, essa marca dá-lhes todas as garantias. Mas há marcas mais acessíveis, da mesma produtora, a da Talent, por exemplo, a Van Gogh, que eu utilizo também, e que dão muito bons resultados. Vou fazer uma experiência muito rápida, com o branco da Van Gogh e com o branco da Rembrandt. A segunda que eu pus, com diferentes formas, foi a da Van Gogh. E a primeira que eu pus foi a Rembrandt. A Rembrandt é 2 vezes mais cara que a Van Gogh. Tem aquela lógica de ser mais fina, mais vezes misturada, mas no caso do branco não tem grandes diferenças. O que vocês depois têm que verificar é cor a cor, qual é realmente, se há aquilo que vos interessa. No amarelo pode haver mais diferenças, nos vermelhos eu diria que está muito parecido, nos pretos também não haverá grande diferença. Ou seja, aquelas cores em que vocês notem a diferença, paguem um pouco mais. Nas cores com o branco em que não notem a diferença, então optem pela mais barata. Temos a qualidade, vamos ver a quantidade. O óleo existe em tubos e normalmente tem 3 tamanhos. Tem, pelo menos na Rembrandt, também na Van Gogh, tem 3 tamanhos, que são um pequenino. Isto pode variar um bocadinho de marca para marca, 15 ml, um médio de 40 ml, e depois um grande, que no caso da Rembrandt é de 150 ml, já temos estes usados, estou-vos a mostrar, e no caso da Van Gogh, este é recente, o maior tamanho tem 200 ml. O que eu vos recomendo é que, quanto ao branco e ao preto, comprem um tubo grande, um tubo maior. Na maior parte das cores que eu comprei, e eu tenho aqui esta referência, na maior parte das cores que eu comprei o tubo médio. E depois, quando se vai gastando, quando vocês veem que gastam uma cor muito, então comprem o tubo grande. Não é? Em termos de qualidade e quantidade está visto. As cores que têm que comprar quando forem à loja, no mínimo, é o branco, o preto e as 3 cores primárias. Há muitos tutoriais, eu próprio tenho alguns tutoriais onde mostro como pintar com 3 cores primárias, mais o branco e o preto. Tudo, pode-se pintar tudo. Na próxima aula deste curso eu mostro como se constrói uma palete e falamos um pouco mais sobre as cores que devemos utilizar. Aprofundamos um pouco mais essa questão. Normalmente, o segundo passo é comprar pincéis. Sem pincéis não se pode utilizar tintas em lado nenhum. Quais são os pincéis que eu recomendo que vocês também devem comprar? Devem comprar no mínimo 2 pincéis, um grande e um pequenino. Aqui a qualidade também, há pincéis sintéticos muito interessantes, depende um bocadinho das lojas onde vocês forem encontrar, mas eu recomendo que, como pincel grande, comprem um número 14. Bem, como mínimo um pincel número 14, depois um pincel pequenino número 2. Eu só utilizo pincéis achatados. Os pincéis achatados permitem fazer a pintura, e já lá vamos, agora só estamos a falar de materiais, não vamos avançar muito naquilo que são a forma de utilizar os materiais, mas os pincéis achatados têm a vantagem de poder fazer superfícies, com a parte do lado, e ao mesmo tempo fazer os riscos pintando noutra direção, exatamente. Se quiserem, se puderem logo, desde o princípio, comprar também 3 pincéis, podem substituir o mais pequenino. Substituir quer dizer optar por um pincel
número, portanto, o 14, o número 8 ou 6, 12, 14, 6 ou 8, e depois então avançar para um mais fininho, sem ser achatado, com pelos redondos, não é? Um pincel redondo, para os traços podem optar por isto. Este seria o ideal para começar, com um pincel grande achatado, um pincel mais intermédio também achatado para superfícies, e depois um pincel mais pequenino, número 2, com os pelos sem ser achatados. Para uma pintura a óleo, depois das tintas e dos pincéis, precisamos daquilo que ele chama os meios. A utilização dos meios para fazer que a tinta nos pincéis seja mais facilmente misturada para conseguir diferentes formas depois na tela. Os meios mais utilizados no óleo, e que são aqueles essenciais que devem comprar numa primeira fase, é um diluente, e normalmente essência de turbentina, e depois um óleo de linhaça para as misturas. Portanto, a tinta a óleo, as cores vêm nos tubos já com óleo misturado. O óleo que se compra, o óleo de linhaça, normalmente acrescenta mais óleo à pintura para conseguir uma maior facilidade de aplicação na tela. O diluente serve para duas coisas: para diluir as tintas, como o próprio nome indica, e fazer uma aplicação muito rápida, fazer uma aplicação rápida na tela, que depois seca, porque o diluente evapora, e também para fazer as limpezas dos pincéis e das paletas, como vos vou mais tarde dizer na próxima aula. Já falaremos um bocadinho sobre isso. Uma essência turbentina. Essa essência turbentina temos que utilizar um copinho, já veremos como, numa próxima aula, e óleo de linho. Portanto, são estes os dois materiais que precisam. A essência de turbentina gasta-se mais, e por isso comprem um frasco maior, dentro da vossa... Vocês não têm experiência, não é? Mas dentro daquilo que é a vossa percepção, se vão pintar muitas vezes, se vão limpar muitos pincéis com muitas cores, etc., comprem bastante essência de turbentina. O óleo já não é preciso tanto, gasta-se menos, não é? Não é necessário, porque às vezes a própria tinta não precisa de óleo. Mas, quando forem comprar, vejam, optem por uma quantidade de essência de turbentina um pouco maior do que aquela que vão comprar de óleo de linhaça. Vocês vão tomando nota daquilo que temos aqui a falar, deste caminho até podermos pintar. Quer dizer, não precisam escrever, porque eu depois deixo aqui tudo em referência. Mas na vossa cabeça, não é? Nós já temos três materiais fundamentais: as tintas, os pincéis e os diluentes. Agora, onde é que nós vamos misturar? Como é que nós vamos utilizar estes três elementos? O que é que precisamos para o próximo passo? O próximo passo é uma palete. Vamos precisar de uma palete para colocar as tintas. E na próxima aula, como vos disse, eu vou tratar da mistura das tintas na palete. Que palete é que vocês devem comprar? Há muitos tipos de paletes. A tradicional palete de madeira, com este formato para se pegar. Também no mesmo formato, ou em formato quadrado, plástico, uma espécie de plástico ou acrílico. As paletes descartáveis, que se deitam fora. E estas são as paletes que estão à venda. O mais tradicional é a palete de madeira. Comprei uma palete baratinha. Não sei, eu tenho aqui uma palete que, assim, para vocês terem uma ideia, tem 2 palmos. 2 palmos é mais que suficiente para fazer as misturas, está bem? Não comprei muito pequenina, porque depois vão sentir falta de espaço. Aqui muito por alto, as paletes descartáveis. Eu tenho aqui, utilizei, só quando for para pintar para a rua é que me dão realmente jeito, porque vai vazia. De qualquer maneira, uma vez que estamos aqui em termos de recomendação para começar a pintar, aquilo que eu vos recomendo a sério é que façam a vossa própria palete de vidro. Eu utilizo uma palete de vidro, desde que eu tenho um tutorial onde eu mostro como se fazem paletes de vidro, façam-na. Porque a partir da altura em que eu comecei a utilizar paletes de vidro, eu não quero outra coisa. Não deixo esta matinha, é a melhor palete e a mais barata que se consegue para a utilização da óleo. Agora, também precisamos de um instrumentozinho, que é a espátula, para fazer as misturas na palete. Agora, junto com a espátula, podem não comprar, provavelmente vão precisar de papéis para limpar a espátula.
Com a espátula e com o papelinho, nós terminamos aqui uma espécie de ciclo, não é? Ciclo primário das coisas que são essenciais para fazer a primeira pintura. Dos pincéis, as tintas, os diluentes, a espátula e a nossa paleta. Mas queremos começar a pintar e ainda falta qualquer coisa. Vejam lá se descobrem. Não é difícil. Precisamos de uma tela e ainda um cavalete. É isso que vos vou mostrar agora para saberem quais devem escolher, quais devem comprar para começar a pintar. Normalmente associamos a pintura a uma tela. Normalmente uma tela pintada é uma obra. As telas básicas, as telas mais tradicionais, vêm montadas numa estrutura de madeira, com suportezinhos e são revestidas a tela. Essa tela pode ser de linho, de algodão. A mais cara é a tela de linho, pela sua resistência, pela sua durabilidade, mas as telas de algodão também são muito interessantes e mais baratas. Quando se compram, vêm preparadas, vêm montadas na tal estrutura e vêm preparadas com uma superfície que as impermeabiliza para receber o nosso óleo. Podem comprar telas, este é o mais tradicional, de linho, de algodão. As lojas hoje de chineses têm muitas telas, normalmente são telas mais baratas, de algodão, e nem sequer dizem qual é o material, mas pronto. Comecem por utilizar estas telas. O tamanho das telas que vão comprar depende daquilo que vocês querem fazer, mas com aqueles pincéis que eu vos recomendei, não podem fazer grandes obras, porque senão estavam ali uma eternidade. As grandes obras também têm outro tipo de tratamento, outro tipo de aplicação. Portanto, uma tela com 30, 40, 50 centímetros no máximo, para começar, é o ideal. E se quiserem fazer telas mais pequeninas, do tamanho de uma folha A4 ou um bocadinho mais, também é muito interessante fazer essas obras para exemplos com maçãs, com as mãos, com as caras, com edifícios, com árvores. Começar por aí. Começar por fazer mais quadros, mais pequenos, para ganhar a vossa experiência, para ganhar a experiência de como é que e qual é o vosso estilo, o que é que vocês gostam de pintar. Eu, nos meus exercícios, que vos mostro nos tutoriais, utilizo telas de cartão, onde eu aplico a tal superfície de impermeabilização no cartão e também posso pô-la em madeira. Eu mostro como é que se faz isto também num tutorial, que deixo aqui em referência, e esta forma é a forma mais barata de arranjar telas. Caixas dessas grandes televisões que agora se vendem, corto a caixa de televisão, ou aplico a impermeabilização e depois utilizo. Esta é uma recomendação minha para conseguirem fazer mais pinturas, mais baratas. Por último, e este é o último material de todos, precisamos de um suporte para as telas. Ver se eu vos consigo mostrar aqui. Os suportes mais tradicionais também são tripés. Este cavalete é um cavalete desdobrável. Podem começar por comprar um cavalete deste estilo, para transportar, para levar de um sítio para o outro, e aguenta bem a tela. Tem aqui um suporte. A dimensão da tela pode até ser grande, não há problema nenhum, e é bastante resistente. Aperta-se bem e tem 3 patas e aguenta bem com uma tela. Este é um bocadinho mais robusto, tem a madeira mais forte, este é o pé interior. Também é um tripé, também tem as três patas, não é? E também acaba por ser bastante robusto, porque nós conseguimos pôr a terceira pata lá para trás e dar grande consistência ao cavalete. Em termos de estabilidade, este cavalete, ou mesmo este, é bastante estável. 3 patas dá perfeitamente. Depois evoluís com aquilo que tu sentes depois que precisas mais tarde. Completamos aqui a nossa viagem sobre os materiais. Com isto, com aquilo que eu vos disse neste momento, vocês têm condições para entrar numa loja especializada e fazer as vossas compras com cuidado, sem gastar muito dinheiro, e começar a trabalhar a óleo, começar a experimentar, fazer a experiência de óleo. Portanto, tem tudo, é tudo o que precisam para avançar. Tudo não, vão precisar de saber mais coisas. E por isso cá estou eu, com as próximas aulas deste curso de óleo, vou-vos ensinar quais são as coisas que vocês têm que saber para melhorar, para começar. Mas o primeiro passo é este, comprar os materiais e avançar. Já sabem, os vossos likes, as vossas subscrições são muito importantes
para o canal, para poder continuar a dar-vos estas dicas sobre óleos, pinturas, desenhos, sobre arte e tornar a arte mais simples, prática para quem quer começar e para quem quer evoluir na sua arte, naquilo que mostra, naquilo que faz, na sua satisfação. E pronto, chegamos ao fim desta primeira aula sobre materiais do curso básico de pintura a óleo. Como te disse, eu vou continuar a insistir, a fazer coisas úteis, práticas para se aprender na arte que eu gosto de ensinar, que é a pintura e o desenho. Por isso, recordo, se não deste ainda o teu like e a sua subscrição, faz agora, ajuda-me a desenvolver estas ideias e a progredir e a ensinar e a fazer com que as pessoas aprendam um pouco na arte da pintura e do desenho. Obrigado.